governança democrática e promoção de políticas públicas eficazes e justas. A governança democrática é um conceito que transcende a simples gestão pública. Ela envolve a criação de mecanismos e estruturas que assegurem a participação ativa da sociedade civil na formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas, garantindo que o poder seja exercido de forma transparente, inclusiva e responsável. Em uma democracia, não basta que o governo seja eleito por meio de eleições livres. É necessário que ele atue de maneira eficiente e justa, promovendo o bem-estar coletivo e respeitando os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. A promoção de políticas públicas eficazes e justas requer uma articulação equilibrada entre os diferentes níveis de governo, municipal, estadual e federal, assim como a integração de diversos setores da sociedade, como organizações não governamentais, ONGs, movimentos sociais e o setor privado. A governança democrática se sustenta em um tripé de transparência, participação e accountability, prestação de contas, elementos essenciais para garantir que as decisões políticas reflitam as reais necessidades da população e que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente. Um dos pilares da governança democrática é a participação social. A Constituição Federal de 1988 consagra o direito dos cidadãos de participarem ativamente da vida política e da tomada de decisões, seja por meio de conselhos participativos, consultas públicas ou audiências. Essa participação permite que as vozes dos diversos segmentos da sociedade sejam ouvidas, ampliando o debate democrático e garantindo que as políticas públicas sejam mais inclusivas. Um exemplo claro disso é o orçamento participativo, em que a população contribui diretamente na definição das prioridades orçamentárias de seu município. Para que as políticas públicas sejam eficazes, é imprescindível que a tomada de decisão seja baseada em evidências. Governos que implementam políticas sem levar em conta dados concretos ou análises técnicas correm o risco de desperdiçar recursos ou de promover iniciativas que não atendem às demandas reais da população. A governança democrática pressupõe que o poder público se apoie em estudos, pesquisas e diagnósticos que orientem as políticas a serem adotadas. Assim, por exemplo, no campo da educação, é crucial que políticas de melhoria no ensino sejam baseadas em índices de desempenho e em estudos pedagógicos que apontem quais medidas têm maior impacto. Outro ponto central é a transparência. A administração pública deve ser transparente não apenas em relação à gestão dos recursos, mas também nos processos de tomada de decisão. Isso inclui a divulgação de informações sobre gastos públicos, contratos e licitações, além de relatórios de desempenho de políticas públicas. Quando há transparência, a sociedade pode acompanhar de perto o uso dos recursos e a implementação das ações governamentais, o que aumenta a confiança no governo e fortalece a democracia. A prestação de contas, accountability, é outro componente essencial da governança democrática. Significa que os agentes públicos, sejam eles eleitos ou nomeados, devem ser responsáveis por suas ações e decisões perante a população e os órgãos de controle. A accountability se dá em duas vertentes. A horizontal, exercida por instituições como tribunais de contas e parlamentos, e a vertical, exercida diretamente pelos cidadãos, por meio de eleições, consultas públicas e outras formas de participação. Dessa forma, governantes que não cumprirem suas promessas ou que agirem de forma corrupta podem ser responsabilizados, seja judicialmente, seja politicamente. A justiça nas políticas públicas é outro aspecto fundamental da governança democrática. A implementação de políticas que não apenas atendam a todos, mas que corrijam desigualdades históricas, é um dos principais desafios para qualquer governo. Em um país marcado por profundas disparidades sociais e regionais, como o Brasil, é necessário que as políticas públicas priorizem os mais vulneráveis e trabalhem para reduzir a desigualdade. Exemplos de políticas públicas justas são os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que buscam garantir uma renda mínima para famílias em situação de extrema pobreza. No entanto, a promoção de políticas públicas justas não se resume à distribuição de recursos financeiros. Ela envolve também a garantia de acesso a serviços essenciais, como educação, saúde e saneamento, de forma equitativa. O princípio da universalidade dos serviços públicos, consagrado pela Constituição Federal de 1988, assegura que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a esses serviços de forma gratuita e com qualidade.
O Sistema Único de Saúde, SUS, é um exemplo de política pública que visa garantir o direito à saúde para toda a população, promovendo a equidade no acesso a cuidados médicos. A governança democrática também precisa lidar com a eficiência da máquina pública. Não basta que as políticas públicas sejam justas, elas também precisam ser eficazes, ou seja, devem produzir os resultados desejados com o uso racional dos recursos disponíveis. Governos que gastam excessivamente ou que implementam políticas ineficientes acabam prejudicando a própria população, que depende de serviços de qualidade. Nesse sentido, é importante que as administrações adotem boas práticas de gestão, como o planejamento estratégico, a avaliação de impacto e o monitoramento contínuo das ações. A cooperação entre diferentes esferas do governo e a coordenação entre as políticas públicas também são essenciais para promover uma governança democrática eficaz. Muitas vezes, os problemas enfrentados pela população, como a violência, o desemprego ou a falta de moradia, exigem soluções que ultrapassam as competências de um único ente federativo. A governança democrática requer que os diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal, trabalhem em conjunto, alinhando suas políticas e ações de forma coordenada. Além disso, a parceria com a sociedade civil organizada e o setor privado pode potencializar os resultados das políticas públicas. A tecnologia tem desempenhado um papel importante na promoção da governança democrática. O uso de plataformas digitais e a disponibilização de dados públicos na internet facilitam o acesso à informação e ampliam as formas de participação cidadã. Ferramentas como portais de transparência, aplicativos de monitoramento de obras públicas e plataformas de participação popular têm transformado a relação entre o governo e a sociedade, tornando-a mais interativa e colaborativa. Além disso, o uso de Big Data e inteligência artificial pode melhorar a eficiência das políticas públicas, permitindo análises mais precisas e intervenções mais direcionadas. Em relação ao meio ambiente, a governança democrática deve garantir que as políticas públicas também promovam a sustentabilidade. As decisões governamentais devem considerar não apenas os impactos imediatos, mas também as consequências a longo prazo para as futuras gerações. Políticas públicas eficazes e justas devem buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais. Um exemplo de política pública voltada para a sustentabilidade é o incentivo a fontes de energia renovável, como a energia solar e eólica, que visam reduzir a dependência de combustíveis fósseis e minimizar os danos ambientais. Por fim, a governança democrática não pode ser vista como uma responsabilidade exclusiva dos governantes. Ela depende de uma sociedade civil ativa, engajada e informada, que participe ativamente da vida pública e exerça seu papel de fiscalização e controle social. Organizações não governamentais, movimentos sociais, sindicatos e associações de bairro desempenham um papel crucial na promoção da democracia, agindo como mediadores entre a população e o Estado e garantindo que as demandas sociais sejam ouvidas e atendidas. Em resumo, a governança democrática é um processo contínuo e dinâmico que visa garantir que as políticas públicas sejam eficazes, justas e inclusivas. Ela requer transparência, participação cidadã, responsabilidade dos agentes públicos e cooperação entre os diversos setores da sociedade. Somente por meio de uma governança democrática sólida é possível promover o desenvolvimento social e econômico, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso a seus direitos e possam viver com dignidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!